Olá, Lucas, tudo bem? Fantástico. É o primeiro a dar apoio. Maravilha. O Ronaldo, fantástico. Nós vamos começar pontualmente às 20 horas e vamos até às 20h30 no nosso bate-papo, não é? Espero que a nossa live seja... Muito boa noite, Ronaldo. Fantástico. Lucas Lima, tudo bem? Maravilha. Então, boa noite, não é? Estamos nos aproximando já do começo da nossa conversa. Está o Marco Sozzi também. Que bom que está o Marco Sozzi aí, de lembrança. Abração. Vamos ver se a nossa live ela traz um pouquinho de luz para a gente possa conversar aí. Então, está dando 8 horas. Nós estamos aqui com a ideia de, como objetivo dessas lives, porque eu estou pensando e já defini ao longo das próximas semanas, todas as segundas-feiras, das 20 horas, 8 da noite, horário de Brasília, né? Porque tem gente que pode estar de Manaus, de Belém, enfim, outras cidades, Curitiba, e há pessoas por lá também que podem se interessar. E nós fazemos das 20 horas até as 20h30, e o objetivo das palestras é destacar quais são os pontos em que aparecem maiores dificuldades, angústias para profissionais relativamente jovens. É uma faixa etária assim entre 25 anos e 35 anos, onde há uma maior necessidade de tomadas de decisão em torno da carreira profissional. Mas essas faixas de idade, elas, pela experiência que estou tendo, pode começar antes, com 22, 21, 22 anos, até uns 35, entre 35 e 40. Então, o objetivo é de conhecer e diagnosticar qual é a causa raiz, as causas principais dessas dificuldades, dores ou angústias que ocorrem na vida profissional em torno dessa faixa de idade. Causa raiz e também a ideia, ao longo dessas reuniões da live, nós vamos procurar também dar orientações ou trocar ideias sobre quais são os possíveis remédios, atitudes ou desenvolvimento de habilidades, de competências, de tomadas de decisão, porque é necessário saber que os hábitos eles transformam as pessoas, mas para isso é preciso uma transformação da ideia, da nossa mentalidade. E nem todos nós temos uma visão completa ou abrangente da nossa própria vida. Então, daí a necessidade de procurarmos estar ligados na questão da capacitação, no conhecimento, na leitura, na troca de experiências, que é o que nós fazemos através também dessas exposições. Então, como vai ficar gravada essa palestra, essa live, não? A conferência, eu me apresento, eu sou Paulo Sertec, a minha preocupação principal é ajudar pessoas para que elas conheçam as suas forças, não? Seus pontos fortes, e também conheçam profundamente quais são as suas debilidades, quais são as suas fraquezas. É como naquela matriz SWOT, não? De strengths, que são as forças, weaknesses, as debilidades, e também na dimensão externa, quando falamos de forças e fraquezas em termos pessoais, de competências ou de qualidades pessoais. E como é que se apresentam as oportunidades e também aquelas, além das oportunidades, as possíveis ameaças, obstáculos que ocorrem na vida de todos nós. Então nós temos uma necessidade de conhecer essas debilidades e enxergar como com as nossas forças, porque todos nós temos habilidades, aprendizados, experiências, independentemente da idade. Aproveitar essas forças para aproveitar as nossas oportunidades. Então é possível
cruzar essa matriz SWOT e ver como com as nossas forças nós podemos jogar para ganhar e vencer, crescer nos nossos objetivos através de conseguirmos aproveitar as oportunidades e defender-nos, desenvolver qualidades, competências que nos afastem de perigos iminentes, não, para a nossa vida profissional. Então, aprender a lidar, essa é a ideia dos programas de capacitação, de desenvolvimento e mentoria que faço, de procurar despertar na pessoa a habilidade, a competência de lidar com o quê? Com as suas forças e com as suas debilidades, e também estrategicamente verificar entre oportunidades e ameaças qual deve ser um curso de ação para o crescimento em direção a esses objetivos. Então a proposta minha e também de muita gente que trabalha nessa área de desenvolvimento profissional é o de conseguir atingir esses objetivos num certo prazo. Eu sempre digo para as pessoas que com um programa de mentoria bem robusto é possível em 3 meses já ter um voo de altura e desenvolver mini hábitos que garantem aquele autocontrole, uma autonomia de desenvolvimento de hábitos. Isso com certeza pode levar a atingir os objetivos que a gente pretende na nossa vida profissional e pessoal. E um outro ponto que vale a pena a gente centrar é porque essa faixa etária entre 21, 22 ou 23 anos, às vezes 25 anos, até os 35, o que acontece com essa faixa etária? Alguns especialistas chamam essa faixa de turbodécada. E nós, procurando um pouco uma definição, um alerta, e que fica aqui gravado também, que é importante para nós, diz assim que a turbodécada, referindo-se a essa faixa de 25 a 35 anos de idade, é um período crucial na vida de muitas pessoas. Continua, durante essa fase, os indivíduos enfrentam uma série de desafios e decisões importantes que moldam seu futuro. Em resumo, diz o autor, a turbodécada, e eu também constato através das mentorias, é um período de crescimento, desafios e decisões importantes. Profissionais, em geral com formação superior, que é o que nós estamos aqui nos enfocando nessas lives, de formação superior, enfrentam questões específicas relacionadas à carreira, à vida afetiva e ao desenvolvimento pessoal. Daí é fundamental investir em formação ou desenvolvimento comportamental, ou então, como estão assim, destacando ultimamente, são as soft skills, as habilidades comportamentais que nós todos podemos desenvolver. Independentemente da faixa etária, sempre é possível crescer nessa formação comportamental para enfrentar esses desafios de maneira eficaz e também bastante construtiva. Quais são essas frentes de batalha que nós podemos falar que mais destacados na nossa turbodécada? Então, nós temos aqui, e eu estou estudando isso e procurando implementar nas mentorias, algumas estratégias, uma aprendizagem estratégica e um processo decisório pessoal estratégico para a gente aprofundar na análise dessas frentes em que ocorrem dentro daquilo que nós estamos chamando de turbodécada, que é a faixa entre 25 e 35 anos, onde parece que um monte de decisões são tomadas e envolvem toda a vida, porque uma tomada de decisão em relação à vida pessoal, à vida afetiva, à escolha de carreira, ao curso que vai fazer de pós-graduação, e assim vai. São tomadas de decisão que depois consomem muito tempo. Imagina uma pessoa que enfrenta um mestrado e doutorado pensando numa carreira acadêmica,
Um mestrado são 2 anos. Um doutorado são mais 4 anos. E quantas vezes ainda tem o tempo de preparação para conseguir essas vagas? Então pode demorar aí de 3, enfim, a 3 anos para até chegar ao mestrado concluído. Aí na sequência um doutorado. E pode ir uma década. Então nós temos aí que fazer esses balanços de energia, de sacrifício, de esforço que temos que colocar para essas decisões. Então aí, primeiro ponto, escolha de carreira. Segundo ponto, vida afetiva e relacionamentos. Pressão financeira e independência é outra área que acaba gerando um certo estresse. Autoconhecimento e autenticidade. E também o equilíbrio entre objetivos altos e qualidade de vida pessoal. Isso nós encontramos em muita gente que está nessa faixa etária. Então nós temos aí um período importante, que é essa turbodécada, que gera para nós, para todos nós, enfim, uma série de desafios. Agora, quais são, nas minhas pesquisas que eu estou fazendo do final do ano passado, porque eu também lido com o curso superior de gestão de recursos humanos, então estamos desenvolvendo umas pesquisas em torno dessas dores, dificuldades ou problemas que encontram os profissionais que têm curso superior, que enfrentam nesse período. Então, eu hoje vou abordar em rápidas pinceladas 4 dessas dores, dificuldades ou angústias que estão perturbando ou estão gerando a necessidade de desenvolvimento dessas competências pessoais. Uma primeira delas é a falta de sentido no trabalho. Depois eu vou colocar um caso real para a gente entender como é que aparece essa dificuldade em relação essas dores, né? Falta de sentido no trabalho, a baixa autoestima, os conflitos interpessoais e também a insegurança no trabalho. Vamos fazer a modo de estudo de caso, ainda que reduzindo um pouco, um caso real, mas o nome é fictício, o nome da empresa também é fictícia, e em certo sentido, eu tenho utilizado já há algum tempo esse caso, tanto nos cursos de pós-graduação, cursos de graduação, e também para aqueles que querem aprofundar nas nossas mentorias. É um caso do nome fictício, o André Fonseca. Quem é o André Fonseca? Vamos desenhar o perfil do André Fonseca. Ele está aqui presente na minha imaginação, na minha memória, um caso real, e que nós temos André Fonseca, é um desenvolvedor de software, ele tem curso superior de tecnologia de informação, alguma especialização na área de software, e está numa empresa prestando serviço em desenvolvimento de software para a área financeira, bancos de investimento, e é bastante habilidoso na formatação do problema e no entendimento, no diálogo com o cliente para discutir essas questões e encaminhar todo o processo de trabalho, o processo de entrega de valor para o cliente. E tem também uma habilidade muito grande na implantação desses sistemas para treinamento, capacitação e determinação ou definição das dificuldades que encontra. Então, André Fonseca, mesmo tendo aí uns 27 anos, que era a idade dele, já está um tempo trabalhando na empresa, que é o nome fictício, nós colocamos aqui, Turbobyte, é uma empresa bastante competente na sua área, ainda que tenha coordenações de projetos, ela é bastante enxuta, bastante plana, né, em termos de desenho organizacional, assim, muito moderna. Ela é gerenciada praticamente de uma forma matricial, como vocês conhecem, não? Então, as coordenações de projeto, elas agregam pessoas, mas todos eles têm muitos trabalhos, e o André Fonseca, por ser muito ágil e capaz na sua área, sempre está abarrotado de trabalho.
E como vocês devem entender, o filme parece que já foi visto em algum canto, em algum momento, que eles têm muitas horas de trabalho, o software fica rodando na cabeça com muita frequência, acaba prejudicando a sua vida pessoal, não há horário de trabalho, e todo esse envolvimento quase que espiritual no trabalho, e também com as demandas de entrega em etapas sucessivas muito extenuantes, o André já está esgotado. Há tempos que precisa tirar férias e não está tirando férias. Então nós temos uma característica assim um pouco triste, né? Uma situação de várias empresas, não podemos nem nominar elas, que estão aí na praça, mas que os profissionais ficam estressados e também tem uma característica desses trabalhos como uma pressão por resultado e também a questão dos bônus e distribuição de participação. As pessoas correm atrás disso e André Fonseca está com alguns problemas pessoais de vida afetiva, porque pretende casar-se, está comprando apartamento, precisava dar uma atenção especial à sua mãe que é viúva, que é o caso real, porque o Ortega y Gasset dizia que nós somos, eu sou eu e as minhas circunstâncias. E o André Fonseca é ele com seu trabalho, os seus clientes, as empresas concorrentes, as empresas que inclusive estão assediando ele para começar a trabalhar nela, sabedora desse envolvimento e da quantidade enorme de clientes que tem que atender o trabalho a curto prazo. Então, André Fonseca está com problemas pessoais de ordem afetiva e também a sua qualidade de vida piorou tremendamente. Então, o que acontece? O André Fonseca, ele está fazendo mestrado, mas o mestrado que ele quer galgar um nível de competência profissional, de conhecimento muito grande, tem um bom orientador que também tem muita experiência profissional, ele vai buscar uns conselhos. Então, o que ele vai verificando, que na conversa que vai tendo com o seu orientador, vai pedir uns conselhos, porque está tendo uma proposta de uma empresa que na prática está querendo entrar nesse campo e está querendo que ele venha com os desenvolvimentos que ele tinha proposto. Estava fazendo uma proposta quase que indecente, se não indecente completamente. Já é uma primeira experiência no campo da moralidade dos atos humanos, da ética profissional, da deontologia do trabalho, dos contratos, às vezes não estão bem desenhados os contratos de trabalho. Enfim, a legislação permite ou faculta algumas coisas, mas também tem a consciência do sujeito que tem que responder ao que deve fazer com uma proposta dessa, propondo o dobro de salário, enquanto o seu chefe, para conquistá-lo, para fique lá com um aumento de 50%. Enfim, esses dramas vão aparecendo, que são... Mas o que ele precisa, na verdade, não é tanto o problema do dólar, ou do dinheiro, ou dos resultados, porque ele é uma pessoa muito capaz, porque ele precisa de tempo. O que precisa é qualidade de vida. E o seu coordenador, ou o seu chefe imediato, é um cara também muito competente, mas não é um gestor transformador ou transcendente. É um gestor que faz uma gestão por objetivos, por resultados, trata muito mais transacionalmente o trabalho e às vezes motiva intrinsecamente, isto é, os desafios, os novos projetos, nós vamos lá, vamos em frente, nós vamos chegar, nós chegamos a mais pessoas. E assim o André Fonseca está já quase que nos limites, né, da tolerância. Então aparece aí falta de sentido no trabalho, porque não consegue a sua realização pessoal. Aparece baixa autoestima, porque não está conseguindo dar ou peitar o seu coordenador para fazer uma proposta de trabalho em equipe melhorada e que ele tenha uma função de coordenação e possa executar esse trabalho tendo um pouco mais de tempo decentemente, pelo menos de acordo com as leis de trabalho, né? A baixa autoestima porque falta confiança em si mesmo, é uma pessoa que ainda não é assertiva, não tem aquele traquejo, que seu chefe é macaco velho e não está sabendo se posicionar no trabalho. Baixa autoestima
os conflitos interpessoais, não aprendeu a fazer um trabalho de desenvolvimento de um processo de ganha-ganha, então os conflitos com seu chefe são constantes, são habituais, não consegue transpor essa barreira. Os clientes são muito exigentes, nós sabemos que há clientes que sempre você está errado, porque sempre te pede conta, porque aquilo não saiu no prazo, e sempre a culpa é do fornecedor e não das mazelas da própria empresa, que no desenho de processamento de sequência de trabalho, de processos de trabalho, faltaram coisas, enfim, pouca claridade nos assuntos. Então, passa a ter insegurança no trabalho, André Fonseca, e essas 4 dores estão aí. Falta de sentido no trabalho, porque há um conflito entre vida pessoal, porque está vivendo para trabalhar, e não o trabalho como meio. Então, essa coisa realmente está bastante difícil para o nosso querido André Fonseca. A baixa autoestima, porque ele mesmo não desenvolve uma autoconfiança, porque está em fase de uma experiência maior e ainda não sabe lidar com todas as dificuldades de relacionamento interpessoal, de negociação, de trabalhar a questão dos conflitos interpessoais. Está inseguro no trabalho porque também tem propostas que são agressivas, né, de concorrentes que não são empresas competentes, às vezes são empresas predatórias no ramo. Então nós vemos aí que precisa trabalhar. E aqui o professor, nessa conversa, nunca dá uma decisão para o seu pupilo, mas nessa troca de impressões, que foi o caso, primeiro enxerga a dificuldade do André Fonseca no processo decisório. Então, o que está faltando? Competências que, na medida em que se desenvolve com pequenos hábitos de vencimento, então, o processo decisório é a capacidade. Ele é uma pessoa bastante analítica, que se vê, o André Fonseca, analítico. Pensa muito bem e enxerga possíveis soluções, mas não tem critérios adequados para a tomada de decisão. O que é melhor? Qual que é o critério? Porque a boa decisão vem do conhecimento, do bom critério para a tomada de decisão. Ver aquilo que se alinha melhor ao critério. Por exemplo, um critério ético supera todos os outros. O critério da boa decisão, que deve respeitar os critérios éticos. Deve descartar essas empresas, inclusive ele tem a capacidade de desenvolver uma nova equipe, propor. Então, está faltando... primeiro está o lugar do trabalho, se a empresa que trabalha é uma empresa ética, mas não tem gestão, vamos ver se colocamos gestão. Está aí a capacidade de negociação e propor coisas para o seu coordenador. Enfim, pelo menos tentar e desenvolver isso. Nessa conversa, tipo de mentoria, nós vemos que houve um upgrade, um crescimento no André Fonseca, no seu processo decisório para melhorar sua capacidade de decisão e melhoria na adequação de critérios. Mas o problema do André Fonseca, e esse aí é notório, por ser uma pessoa inexperiente, poucos anos de experiência, a dificuldade de lidar com um chefe que tem mais esperto, e que está ali apertando, tirando o couro. Então falta assertividade. Como desenvolver essa assertividade? Está aí outra soft skills, uma competência comportamental necessária, super necessária. E nós vemos aqui também no aconselhamento que era necessário começar em pequena escala. Então é a filosofia dos mini hábitos. É como aquele profissional que lá pelas tantas ele viu que em determinados âmbitos da sua vida não estava, por exemplo, não ia à academia, não fazia a sua caminhada, não fazia um esporte, já tinha deixado isso, pela quantidade de coisas que tinha que fazer. Então ele resolve fazer um ato, quer dizer, eu vou fazer um ato de vencimento, que é um mini hábito, pelo menos fazer uma flexão de braço diariamente. E eu fico aqui, não é um propósito tão ridículo, mas vou fazer. E começou com o propósito de uma flexão. Mas a gente sabe que os mini hábitos, os hábitos pequenos em pequena escala, eles
incomodam a nossa zona de conforto, como aquele de acordar no horário para que renda maior, mas melhore o seu tempo e crie disciplina, horário de acordar, horário de dormir. Há uma série de hábitos que vão ajudando a pessoa a crescer na vida profissional. E assim foi a história do André Fonseca, que realmente foi foi bastante interessante. E a gente já vai mais ou menos para a nossa conclusão, não sei se alguém queria fazer alguma pergunta. Há uma necessidade que a gente vê de todos nós, o desejo de construir uma carreira sólida, de ter um sucesso, uma qualidade profissional, um reconhecimento profissional, um legado na atividade profissional que todos nós aspiramos. Então, o trabalho impulsionado por novos desafios, ser reconhecidos. E para isso é preciso desenvolver essas habilidades, essas qualidades. Então, há muitas formas ou maneiras de trabalhar isso, mas a gente pode ir explorando ao longo dessas lives. Eu pretendo, na próxima segunda-feira, abordar também outras dores. Eu detetei, eu consegui classificar essas dores em nove cabides, não? E nelas, no primeiro cabide aqui, eu coloquei essas daqui que estamos tratando hoje, não? Que é da falta de sentido no trabalho, baixa autoestima, conflitos interpessoais, há muitos, insegurança no trabalho. A gente depois trabalhamos, pelo menos elencamos, mostramos algum case, e depois quem tiver assim, algum interesse, a gente vai trocando ideias no particular, aí, nas perguntas, e a gente pode tratar isso e aprofundar. Bom, gente, nós temos aí 5 minutos, né, para um bate-papo final, ou se há alguma pergunta, se há alguma observação. Às vezes a gente passa de uma coisa para outra e fica alguma lacuna, né? Então, não sei se há algum comentário, é só colocar aí no cantinho, a gente dá uma olhada. E convido a todos, já fica gravado também, né, que nós vamos estar na próxima segunda-feira trabalhando outras dores, angústias e também caminhos que se pode tomar em algumas com relação a essas dores. Mas a própria sensibilização, a ideia nossa com as nossas lives é tornar mais próxima a sensibilidade para a gente, claro que a gente tendo mais parâmetros mentais e também mostrando que isso é relativamente frequente, são dores generalizadas. Então também nós vamos estar mais atentos à questão da carreira profissional, através a qualidade de vida, vamos estar mais preocupados com o desenvolvimento, quais são as áreas de desenvolvimento principais que vão resultar. Às vezes tem uma área que a gente desenvolve, porque é mais... podemos ter um ponto forte, se nós melhoramos nele, pode repercutir até muito mais para enfrentar as debilidades que nós temos, ou até ameaças, obstáculos que nós podemos ter na atividade profissional. Né? A falta de sentido do trabalho gera desmotivação, por exemplo, gera uma angústia permanente, uma falta de capacidade de entrega de trabalho, né, de delivery na atividade profissional. Isso prejudica tremendamente, vai prejudicar o trabalho em equipe. E como melhorar no sentido do trabalho? Olha, basta ter um adequado estudo de teorias motivacionais. Por exemplo, uma teoria motivacional, há motivações que são extrínsecas, há motivações que são intrínsecas, e há motivações que são transcendentes. A intrínseca é só trabalhar, uma pessoa trabalha só por motivos externos. Então, não vai ter nenhuma motivação, é só transação. A intrínseca já é de um nível melhor, porque a pessoa gosta do que faz, se satisfaz, quer aprender, gosta dos desafios. Mas está faltando isso, então é como se tivesse um braço fora de lugar. A pessoa não está no lugar certo. Ou precisa se ajustar ou desenvolver aquela competência que vai, no início, causar um desconforto para a nossa zona de conforto, para depois adquirir aquela capacidade de negociação, a capacidade analítica, ou a capacidade de trabalhar em equipe, respeitar a opinião dos outros. Não é verdade que hoje, se a gente não está assim? Então, nós temos aí
uma frente bastante grande de temas. Depois, eu vou pegar aí várias segundas-feiras, depois vai ter um campo, a gente fala das dores, depois fala dores e também um alinhamento de possíveis soluções. E também uma série de temas dos desejos, os sonhos profissionais. O que é que os profissionais entre 25 e 35 anos, dessas faixas da turbodécada, o que aspiram, o que desejam, que empresas gostam de trabalhar, né? Essas empresas que nós, que são muito bem conceituadas como empresas empregadoras. Então, o que elas estão oferecendo, que muita gente almeja trabalhar naquelas que são as melhores empresas. Por que razão? O que ela está oferecendo? Mas para estar nessas empresas, nesse tipo de trabalho ou atividade, é preciso estar preparado para desenvolver nessa atividade profissional. Então, também nós temos que despertar, dependendo das faixas etárias, do nível de experiência, mas mesmo numa transição de carreira, não? Enfim, eu estou já quase 70 anos, vou fazer 70 anos. A gente está aprendendo a fazer um monte de coisa diferente, não é? E é claro que a gente, por ter experiência, mesmo aqueles que têm mais experiência, nós temos que também trabalhar com gente mais nova para aprender a lidar com um montão de habilidades que não temos. E pode-se compor isso com novos âmbitos de trabalho. Bom, ok. Então, pessoal, já deu o horário. Se houver alguma observação, então depois vocês me comentem. Eu prometi acabar em 30 minutos. Obrigado a Joyce, ok, Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Ronaldo é da área musical, né? É professor de música, não é? Ok. Agradeço aí a presença de todo mundo. Procurar e avisar pessoas, né? Eu sei que isso precisa... A gente vai rodando, né? Porque a ideia também... Eu divulgo... Eu sou professor de pós-graduação, de graduação. A gente sempre está lidando com os nossos alunos, né? Em todos os níveis e áreas. Administração, engenharia. Já trabalhei com o pessoal de jornalismo, direito, várias áreas, né? Mas, enfim... Então, até mais, divulguem para os amigos, até segunda-feira, quem puder, às 20 horas, vamos continuar a falar então de dores, angústias e possíveis soluções e encaminhamentos. E a gente descobrir quais são essas áreas de desenvolvimento pessoal e profissional que nós estamos precisando. Ok? Grande abraço, tudo de bom, tchau. Até mais, até segunda-feira.